Olá, saudações, aqui é o Diogo Costa, do website proanabolismo.com, e nesse vídeo eu vou falar a respeito sobre os hormônios e como que você pode tornar-se uma máquina de produção de hormônios anabólicos, ou seja, que favorecem o seu desenvolvimento e ganho de massa muscular. Só que antes de começarmos, eu quero falar a respeito sobre o que são os hormônios, antes de falar dos principais hormônios propriamente ditos. Os hormônios, eles são substâncias químicas produzidos em pequenas quantidades, eles são produzidos pelo seu sistema endócrino e por determinados órgãos, e eles são liberados no seu organismo através da corrente sanguínea ou de fluidos corporais. Eles possuem uma ação reguladora, ou seja, eles podem induzir ou inibir determinados processos no seu organismo, se for necessário. Eles então atuam, né, regulando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a reprodução, atuam nas funções de diversos tecidos do seu corpo e também em alguns processos metabólicos. Ou seja, então os hormônios eles têm uma grande influência no seu sucesso ou no seu fracasso nos ganhos de massa muscular, porque como eu disse anteriormente, eles possuem uma ação reguladora. Então eles podem estimular o seu desenvolvimento muscular, como podem inibir também o desenvolvimento muscular. Alguns hormônios vão estimular, outros hormônios vão inibir. Então vai ser muito importante esse vídeo aqui para você, porque você vai conhecer quais são os hormônios que vão estimular o desenvolvimento muscular e o que você precisa fazer para otimizar a produção desses hormônios e quais são os hormônios que vão inibir os seus ganhos de massa muscular e como que eles são produzidos no seu corpo, o que você precisa fazer para evitar essas situações e ter esses hormônios minimizados no seu organismo. Então agora que você já sabe o que são os hormônios, eu vou listar aqui para você os principais hormônios que vão ajudar a estimular o seu desenvolvimento muscular, o anabolismo muscular, e alguns hormônios que vão privar o seu desenvolvimento muscular. É bom você ter conhecimento dos dois para você saber como otimizar os hormônios anabólicos e como reduzir a atuação dos hormônios que não favorecem o seu desenvolvimento muscular. Então vamos lá. Vou começar falando sobre a insulina, então. A insulina ela é produzida no seu pâncreas e ela possui como principais funções baixar os níveis de açúcar quando eles estão elevados no seu organismo. Então todo carboidrato que você ingere nas suas refeições, ele é convertido em uma forma mais simples, que é chamada de glicose. E essa glicose, ela é liberada na sua corrente sanguínea. Existem vários tipos de carboidratos, de alimentos que você vai ingerir na sua alimentação. E a velocidade na qual esses níveis de açúcar vão elevar no seu organismo, ou se um alimento vai liberar grandes quantidades de açúcar no seu organismo, ou baixas quantidades, vai depender da composição desse carboidrato que você vai ingerir. Então, por exemplo, esse carboidrato ele é de rápida digestão, ou ele é de lenta digestão. Esse carboidrato, qual é a quantidade de fibras que ele possui, de gorduras ou de proteínas junto com ele, né? Então tudo isso, como esse carboidrato foi produzido, né? Os processos de industrialização ou de fabricação, se esse carboidrato ele é natural ou se ele é industrializado que você está ingerindo. Então tudo isso vai influenciar no nível de elevação de açúcar na sua corrente sanguínea. Então por isso esses diversos carboidratos, esses diversos alimentos encontrados
por aí, eles foram catalogados através de um índice glicêmico dos alimentos, então. Então, o índice glicêmico ele é classificado em índice glicêmico alto, moderado e baixo. Então, ou seja, um alimento que possui um índice glicêmico alto é aquele que vai liberar grandes quantidades de açúcar no seu organismo. Então, como o nome já diz, um índice glicêmico moderado vai liberar moderadas quantidades de açúcar no seu organismo. E os alimentos de índice glicêmico baixo vão liberar baixas quantidades de açúcar no seu organismo. Um alimento de índice glicêmico baixo, ele vai ter uma pontuação de 55 ou menos. Um alimento de índice glicêmico alto, ele vai estar acima de 70 na classificação. E o de índice glicêmico moderado vai estar entre essas duas pontuações, ok? Só para você ter uma noção, porque existem umas tabelas de índice glicêmico, né? Então tem o nome do alimento e qual é o índice glicêmico dele. Então você pode se basear a partir daí. Agora essa pontuação aqui, essa classificação, ela varia bastante aí. Você vai pegar uma literatura que vai estar dando um determinado número, uma outra literatura que vai estar dando uma outra classificação, mas geralmente vai estar nessas faixas aqui, ok? Bem, a insulina ela pode ser sua melhor amiga ou pior inimiga no processo de ganho de massa muscular. Por quê? Porque a insulina ela é um hormônio que vai levar a glicose, o açúcar, para dentro do seu fígado e para dentro das suas células musculares. Ela também ajuda a levar os aminoácidos circulantes na sua corrente sanguínea para dentro das células musculares. E os aminoácidos são os que compõem as proteínas. As proteínas nada mais são do que um conjunto de aminoácidos. Então tudo isso vai então favorecer o seu desenvolvimento muscular e evitar a degeneração da sua massa muscular. Agora, a questão é que tanto o seu fígado quanto o seu tecido muscular tem uma capacidade de estocagem de glicose, né, e de carboidratos. Então, quando esse estoque está cheio e você ainda tem açúcar, você tem glicose no seu organismo e a insulina já preencheu esses locais, o que ela vai fazer? Ela vai levar, então, esse excesso de glicose, esse excesso de açúcar para suas células de gorduras, para os seus adipócitos. Então, a insulina ela pode tanto te ajudar a ganhar massa muscular, como também pode favorecer você a engordar, a acumular gorduras. Então, você precisa tomar muito cuidado com o excesso de carboidratos na sua alimentação. Então, qual seria o grande segredo para você pegar a parte boa da insulina, que é o anabolismo, o desenvolvimento muscular, e evitar a parte ruim dela, que é o acúmulo de gorduras? É o seguinte, ao longo de todo o seu dia, procure ingerir carboidratos que sejam de baixo índice glicêmico, de lenta absorção. Você pode encontrar isso em determinadas frutas, em aveias, né, em alimentos fibrosos, tá? Porque eles vão liberar gradualmente açúcar no seu sangue e vão te manter com níveis estáveis de energia, eles vão ser mais lentos de serem absorvidos. Quando você compõe a sua alimentação de alimentos de alto índice glicêmico, por exemplo, o que acontece? Geralmente esses alimentos eles são mais rapidamente digeridos pelo seu organismo e você daqui a pouco está com fome novamente. Você cria vários rompantes de fome
ao longo do seu dia. Então você vai estar constantemente comendo e isso pode te levar à obesidade, justamente porque também você está elevando os níveis de açúcar, de glicose na sua corrente sanguínea e fazendo então com que a insulina seja liberado toda hora no seu organismo e levando esse excesso de açúcar para dentro das suas células de gorduras. Então você vai precisar ter muito cuidado com relação ao tipo de carboidrato que você está ingerindo. Os únicos momentos onde você vai fazer ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico é na sua refeição pré-treino, pouco antes de você ir treinar musculação, durante o seu treinamento, mas nesse caso só se for atividades de longa duração, para quem é maratonista. Eu acredito que não seja justificado, no meu ponto de vista, fazer nenhum tipo de refeição intra-treino durante o seu treinamento, beber shakes, nada disso. E o terceiro momento vai ser quando você termina o seu treino, imediatamente quando você termina seu treino de musculação, no que a gente chama de refeição pós-treino imediata. Então vou explicar cada uma dessas situações. Antes do seu treinamento, imediatamente antes, assim, pouco antes de você ir treinar, entre 30 a 15 minutos antes do seu treinamento, esse carboidrato de alto índice glicêmico que você vai ingerir tem que vir juntamente com proteínas. Então você vai encontrar isso em shakes. E aí você pode comprar determinados suplementos, tá? Como por exemplo um whey protein associado com uma maltodextrina, por exemplo, ou um oximase, por exemplo. E esses nutrientes vão ser rapidamente absorvidos pelo seu organismo, porque eles são líquidos, e vão estar disponibilizados na sua corrente sanguínea para serem utilizados imediatamente durante o seu treinamento. Quando você termina o seu treinamento, então essa refeição pós-treino, o que acontece? O seu corpo ele está sedento por nutrientes para começar o processo de reparação tecidual da massa muscular que foi sofrida naquele treinamento, que sofreu microtraumas. Então o seu corpo ele quer proteínas, ele quer carboidratos também para repor sua energia. Então quando você associa um carboidrato de alto índice glicêmico com proteínas nesse momento, você vai otimizar imediatamente os processos de reparação tecidual do seu corpo e também do anabolismo, porque como você viu, a insulina é um hormônio anabólico que favorece o desenvolvimento muscular. Quando associado com as proteínas, ela vai ajudar a levar essas proteínas, esses aminoácidos, para dentro das suas células musculares e fazer o processo de reparação tecidual. Só não associe no pós-treino, até mesmo também no pré-treino, carboidratos com gorduras. Não faça isso, porque isso pode favorecer também com que você engorde, já que o carboidrato ele otimiza o carregamento de nutrientes para dentro das células, tá? Então evite no pré-treino e no pós-treino imediato a associação de carboidratos com gorduras, tá? Então toma muito cuidado com isso. Eu falei que determinadas frutas são importantes durante o seu dia, mas você precisa tomar cuidado também com determinadas frutas que você vai escolher, porque muitas frutas também possuem alto índice glicêmico. Então muita gente pensa que vou comer fruta à vontade porque fruta é saudável, fruta faz bem. Faz bem se for ingerida nos momentos certos. Então, determinadas frutas com alto índice glicêmico, se você ingeri-las longe do seu horário de treinamento, durante o seu dia a dia, isso pode fazer com que a insulina seja liberada desnecessariamente no seu corpo e que possa também ficar criando rompantes de fome frequentes no seu organismo, fazer você engordar,
também, baixar os seus níveis de energia, já que a insulina ela retira o excesso de açúcar no seu sangue e faz com que os seus níveis de energia baixem. Então, muito cuidado com as frutas ou com o tipo de fruta que você vai escolher na sua alimentação. Agora, o glucagon. O glucagon ele tem uma ação antagônica à insulina. Ele também é produzido no pâncreas, assim como a insulina, só que ele eleva os níveis de açúcar no seu organismo quando eles estão baixos. E ele pode ser o seu pior inimigo no processo de ganho de massa muscular. Por quê? Porque ele vai quebrar tecido muscular para oferecer como fonte de energia para o seu corpo, além de gordura. Ele também vai quebrar seus estoques de gorduras para serem oferecidos para o seu organismo como fonte de energia. Então, se você fica longas horas sem se alimentar ou você não está se alimentando corretamente, você está otimizando a produção de glucagon no seu organismo. E isso não é bom, tá? Porque você, ao invés de ganhar massa muscular ou de manter a massa muscular que você possui, você vai perder massa muscular. E essa é a pior coisa que você pode querer. Mesmo se você que está querendo ganhar massa muscular, como emagrecer. Talvez por eu ter dito aqui que ele quebra gordura para oferecer ao seu corpo como forma de energia, se você está vendo esse vídeo e está querendo emagrecer, você pode achar isso legal, mas não é. Porque o emagrecimento eficiente é aquele no qual minimiza-se as perdas musculares e maximiza-se as perdas de gorduras. Você deve evitar o quanto você puder perder massa muscular no processo de emagrecimento, porque a massa muscular ajuda a acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, isso vai fazer com que você otimize a queima de gorduras no seu organismo. Tá? Então procure alimentar-se frequentemente, procure fazer boas refeições balanceadas para que você mantenha o seu organismo sempre bem abastecido de nutrientes e evite ficar longos períodos sem comer ou em privação de alimentos, para que você não tenha a atuação otimizada do glucagon no seu organismo. Agora, com relação à testosterona. A testosterona, onde ela é produzida? Ela é produzida tanto nos homens como nas mulheres. Muita gente associa a testosterona com os homens, né? Mas ela é produzida em ambos os sexos, sendo que nos homens, obviamente, em maior quantidade do que nas mulheres. Então, nos homens, ela é produzida nos testículos e nas mulheres é produzida nos ovários. E quais são as principais funções da testosterona? As principais funções da testosterona é o desenvolvimento muscular, é a queima de gorduras, é as características sexuais masculinas, como crescimento de barba, desenvolvimento muscular, voz e etc. E também nas funções sexuais normais, para que você tenha então suas funções sexuais normalizadas. Os níveis de testosterona variam durante o dia, durante as semanas, durante os anos. Então, por exemplo, você tem um pico de produção de testosterona a partir dos 20 anos de idade e um declínio da produção a partir dos 40 anos de idade. Exercícios físicos, por exemplo, a musculação de alta intensidade, curtos intervalos entre um exercício e outro, estimulam bastante a produção de testosterona. Então, o exercício físico, principalmente a musculação, vai ser de grande utilidade para você continuar mantendo bons níveis de produção de testosterona no seu organismo e conservando sua massa muscular ao longo dos anos. Existem alguns fatores que influenciam os níveis de testosterona no seu organismo. E esses fatores são os seguintes: o tipo, a duração e frequência e intensidade das atividades físicas. É o primeiro fator. Então, ou seja, pessoas que praticam
atividades de longa duração, de resistência, como por exemplo corridas, maratonas, ciclismo, enfim, essas pessoas tendem a ter menores níveis de testosterona no seu organismo, enquanto praticantes de atividades de força, como a musculação, o levantamento de peso, principalmente em moderada a alta intensidade, tendem a ter níveis maiores de testosterona no seu organismo. A duração das atividades também influencia nisso. Então, atividades físicas acima de 8 horas semanais podem produzir quantidades menores de testosterona no seu organismo. Pessoas que estão buscando ganhos de massa muscular, desenvolvimento muscular, atividades com duração entre 4 a 6 horas semanais já são suficientes para boa produção de testosterona no seu organismo. E a intensidade das atividades. Como eu disse, atividades de moderada a alta intensidade tendem a produzir melhores e maiores quantidades de testosterona no seu organismo do que atividades de baixa intensidade, de longa duração, menos desafiantes, mais fáceis de serem realizadas. Então, se você é magro, se você possui dificuldade de ganhar massa muscular e está querendo ganhar massa muscular, você deve tomar muito cuidado com as atividades aeróbias, tá? Procure focar-se muito mais na musculação do que exercícios aeróbios. Deixa o exercício aeróbio para um outro momento, quando você já tiver ganhado uma boa quantidade de peso, um bom desenvolvimento muscular. Aí sim, depois, num dado momento, se você quiser fazer mais um trabalho de secagem, de definição, aí você pode começar a incorporar a atividade aeróbia no seu dia a dia. O único momento que você vai fazer uma atividade aeróbia vai ser mesmo como aquecimento, antes do exercício. Em torno de 10 minutos, numa baixa intensidade, só mesmo para aquecer o seu corpo, vai ser o suficiente para te preparar para o treinamento com peso, mas nada de fazer muito treinamento aeróbio, longa duração, todo dia ou várias vezes durante as semanas. Evite isso por enquanto. Gerenciamento do estresse. Obviamente que o estresse ele vai ter influência aí na produção de testosterona no seu organismo. Então, pessoas que são mais estressadas, são mais aborrecidas, enfim, têm hábitos de vida ruim, né? Dormem pouco, descansam pouco, são muito atarefadas, enfim, essas pessoas tendem a produzir menos testosterona no seu organismo. Então procure ter uma qualidade de vida melhor, administrar melhor o seu estresse, as chateações do dia a dia, fique mais calmo, tá? E procure lidar com seus problemas de uma forma mais controlada, de uma forma mais calma, e você vai favorecer aí que você tenha bons níveis de testosterona no seu organismo. O terceiro fator que influencia aí nos níveis de testosterona são a alimentação, as bebidas e as drogas. Então a alimentação, dietas que são restritivas, elas diminuem os níveis de testosterona no seu organismo. Só que após cessadas, em torno de 48 horas aproximadamente, é normalizado a produção de testosterona novamente no organismo. Dietas ricas em proteínas e em gorduras animais, elas estimulam a produção de testosterona no seu organismo. Com relação a bebidas, as bebidas alcoólicas, obviamente, também prejudicam a produção de testosterona no seu organismo, assim como as drogas, a maconha, a codeína, a aspirina e outros medicamentos de origem analgésica, né, com funções analgésicas, vão reduzir os níveis de testosterona no seu organismo. Então, para resumir aqui, com relação à testosterona, procure praticar atividades de moderada a alta intensidade, como a musculação, né, que estimulam a força e o desenvolvimento muscular. Evite as drogas, as bebidas.
procure fazer dietas ricas em proteínas, de origem animal principalmente, e também um pouco de gordura animal na sua alimentação. Cuidado com excesso de exercício aeróbio, principalmente você que é magro ou que quer otimizar os seus ganhos de massa muscular. Então procure primeiro focar-se mais na musculação, para depois, se você desejar, fazer atividade aeróbia com o intuito de secagem e definição. Você só vai utilizar a atividade aeróbia como forma de aquecimento. Agora, com relação ao cortisol. O cortisol ele é produzido na glândula suprarrenal e entre as suas principais funções está a saúde das articulações e dos seus tendões e possui características anti-inflamatórias. Porém, o cortisol ele é um hormônio que é antagônico à testosterona e à insulina, ou seja, enquanto esses dois hormônios são anabólicos, promovem o desenvolvimento muscular, o cortisol é um hormônio catabólico que promove a diminuição da massa muscular. Ele também utiliza a sua massa muscular, ele quebra o seu tecido muscular para utilizar como forma de energia para o seu organismo. Então, alguns fatores influenciam os níveis de cortisol no seu organismo, como, por exemplo, o estresse físico e mental. Então, pessoas mais estressadas, com baixa qualidade de vida, possuem mais quantidades de cortisol sendo produzido, baixas restrições calóricas na dieta, assim também como eu disse na testosterona. Então dietas muito restritivas, com baixos níveis de caloria, podem estimular a produção do cortisol. Horas de sono inferiores, entre 7 a 9 horas, enfim, dormir menos do que 7 horas de sono, podem estimular mais a produção de cortisol no seu organismo, e níveis mais altos são encontrados em pessoas mais velhas. Então aqui mais um motivo para você nunca parar de praticar atividades físicas, principalmente a musculação, para otimizar a sua testosterona e reduzir o cortisol no seu organismo. E aqui vai uma dica crucial para você inibir a produção também do cortisol no seu organismo. Assim que você termina o treinamento de alta intensidade na musculação, você vai otimizar a liberação do cortisol no seu organismo. Não tem jeito, é inevitável. O que você pode fazer é minimizar essa produção, minimizar a ação dele no seu organismo, que é justamente, como eu já disse anteriormente, é fazer uma refeição pós-treino imediata, ou seja, uma refeição líquida, um shake contendo proteínas e carboidratos de alto índice glicêmico. Porque você termina o seu exercício físico, você está com níveis baixos de energia. Então o que acontece? O cortisol vai começar a utilizar o que você tem estocado no seu corpo para suprir a energia, a baixa energia do seu corpo. Então, como os seus níveis de carboidratos já estão baixos, ele vai utilizar o quê? O seu tecido muscular e a gordura também como fonte de energia para suprir o seu desgaste sofrido durante o treinamento. Então, é crucial que você faça uma refeição imediatamente após o término do seu treinamento. Então, nada de ficar na academia batendo papo depois do treino, ou ficar gastando tempo batendo perna pela rua. Não, vai diretamente para sua casa, fazer a sua refeição pós-treino e começar a descansar. Ou então até leva o seu shake, sua coqueteleira para a academia e lá mesmo você já pode começar a tomar esse shake e já iniciar o processo de reparação, de reconstrução do seu corpo que foi desgastado durante o treinamento. Agora o GH. O GH ele é produzido na hipófise anterior, tá? É um poderoso hormônio que entre as suas funções estão o desenvolvimento muscular, a queima de gorduras, o reforço do seu sistema imunológico. Ele também fortalece os ossos, estimula o crescimento das cartilagens
e também protege e reforça as suas articulações e tendões. Porém, o GH ele não age diretamente nos seus tecidos, ele age através de um intermediário, que é o hormônio IGF-1, que eu vou falar na sequência. Como maximizar então a produção do GH no seu organismo? Tá? Você pode maximizar a produção realizando atividades de força, de moderada a alta intensidade, como a musculação, alimentando-se frequentemente, regularmente, tá? Evite longos períodos sem comer, evite os rompantes de fome, tá? No seu organismo, e também durma muito bem. O GH está fortemente associado a uma boa qualidade de sono, a um sono profundo. Ele é maximizado principalmente no momento onde você está com o seu sono, na fase do seu sono profundo. Agora, o IGF-1. O que significa IGF-1? Fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Onde ele é produzido? O IGF-1 é produzido no seu fígado e a ele está atribuído as funções de desenvolvimento muscular. Porém, você precisa saber aqui que o IGF-1 ele só é liberado quando o GH, os níveis de GH e os níveis de insulina estão altos ao mesmo tempo no seu organismo. Se só um tiver alto e o outro não vai haver a produção dele. Então os dois precisam ser liberados, precisam estarem altos ao mesmo tempo no seu organismo. Então vai aqui uma dica crucial para você otimizar a produção de IGF-1 no seu organismo. Como você viu anteriormente, o GH ele é maximizado, a produção dele, principalmente em atividades de alta intensidade, como o treinamento de musculação. E a insulina, você viu que você maximiza a produção dela quando você ingere carboidratos de alto índice glicêmico. Então, você vai fazer o seguinte: assim que você termina o seu treinamento de alta intensidade, o seu nível de GH vai estar alto, mas o de insulina vai estar baixo, obviamente, porque você usou bastante energia no seu corpo. Então, os níveis de carboidrato estão baixos, os níveis de insulina, obviamente. Você vai, então, fazer novamente aquela refeição líquida que eu disse no pós-treino, composta, então, de carboidratos de alto índice glicêmico e de proteínas de rápida absorção. Então esse líquido vai ser rapidamente absorvido pelo seu organismo, isso vai elevar os seus níveis de insulina, seu GH vai estar já alto, porque você acabou de realizar uma atividade física, musculação, então os dois níveis estão altos desses dois hormônios, e aí você vai otimizar então a produção de IGF-1, que vai auxiliar no seu anabolismo muscular. E por fim, vamos falar aqui sobre o hormônio T3. O hormônio T3 ele é produzido pela tireoide. Ele tem diversas funções no seu organismo, mas vou falar das principais relacionadas a desenvolvimento muscular. Então ele regula a produção de proteínas no seu organismo, ele contribui no crescimento, no desenvolvimento muscular e também atua melhorando o seu metabolismo. Existem alguns fatores que influenciam os níveis de T3 no seu organismo. Então, por exemplo, dietas restritivas, dietas de baixo nível calórico, dietas radicais ou praticadas por longo período de tempo, vai diminuir a produção de T3 no seu organismo. Então isso vai ocasionar em quê? Em fraqueza, em dores musculares, em baixo desenvolvimento muscular e também mental, na sua imunidade e na sua saúde em geral. Então tome muito cuidado com dietas radicais. E como você vai fazer para otimizar, então para melhorar a produção do hormônio T3? Você vai fazer dietas bem balanceadas, com os nutrientes bem distribuídos ao longo do seu dia,
vai comer de forma mais frequente. Então tudo isso vai reforçar o seu sistema imunológico, vai otimizar a produção desse hormônio e também então do desenvolvimento muscular, trazendo assim para você melhores resultados nos ganhos de massa muscular. Bem, então é isso. Esse foi o vídeo sobre os principais hormônios que vão influenciar no seu crescimento, no seu desenvolvimento muscular e também os hormônios que podem atuar prejudicando seus resultados. Então, a partir de agora, assista novamente esse vídeo, faça uma análise de si mesmo, por que você não está ganhando massa muscular, por que você não está se desenvolvendo, verifique aí quais são os hábitos diários que você tem que fazer para otimizar esses hormônios anabólicos, veja se alguns hábitos que você está praticando durante o seu dia a dia não está otimizando os hormônios catabólicos que prejudicam o seu ganho de massa muscular e faça os ajustes necessários para otimizar os anabólicos e minimizar os catabólicos no seu dia a dia. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!